Vamos ficar de pé e nós vamos, para honrar a palavra do Senhor, nós vamos ler a palavra no livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Capítulo 10. Nós vamos ler os versos 12 até o 13. Deuteronômio capítulo 10. Versos 12 e 13. A palavra do Senhor nos diz assim: E agora, Israel, o que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam ao Senhor, o seu Deus. Você pode dizer bem alto comigo, diga: temam o Senhor, o seu Deus, e andem em todos os seus caminhos, amem-o e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. Eu quero ler mais uma vez, é curto. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, temam o Senhor, seu Deus, e andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. Eu quero pregar hoje à noite sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor. Vamos orar. Espírito Santo, nós pedimos que agora o Senhor nos conduza em toda a verdade. Tu és o Espírito da verdade que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Pai, nós não podemos chegar a um lugar interior se o Senhor não nos levar, se o Senhor não nos mover, se o Senhor não nos convencer, se o Senhor não revelar a Tua palavra a nós. Deus, nós pedimos hoje que a Tua palavra seja revelada sobre cada filho e filha de Deus hoje aqui, e que nós possamos, Deus, ter caminhos endireitados na Tua presença, morros aplainados. Prepara a nossa vida para receber a presença do Teu Espírito Santo. Pai, a Tua palavra, que ela é viva e eficaz, hoje nós queremos receber e deixar o Senhor transformar as nossas vidas. Essa é a nossa oração. Quem pode dizer um amém aqui onde você está? Se assente na presença do Senhor e conecte-se comigo aqui. Nós vamos numa jornada hoje. Eu vou pregar sentado para você, porque amanhã tem 3 reuniões e batismo nas águas. Não que eu não poderia pregar de pé, mas eu olho você sentado, me dá vontade. Nos domingos, confesso para você que eu não sou entusiasmado de pregar sentado. Mas vamos lá. O temor do Senhor. Diga para alguém perto de você, diga: o temor do Senhor. O temor do Senhor. Isso é extraordinário. Quando Jesus ele vem ao mundo, conecte-se. Jesus ele vem revelar o coração de Deus Pai, e Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Uma vez que Jesus vem ao mundo, Jesus não vem apenas realizar a sua obra redentora da cruz do Calvário. A propósito aqui, quando são muito gratos por Jesus ter morrido na cruz em nosso lugar, glória a Deus por isso. Isso talvez seja a missão principal de Jesus. Jesus, se Ele não morre por nós naquela cruz, onde estaríamos nós? Porém, deixa eu falar para você, Jesus não apenas vem realizar a obra redentora da cruz, mas Jesus também vem revelar o coração de Deus para a humanidade. Jesus vem revelar o coração de um pai a uma humanidade que estava órfã. Deus, um pai de amor capaz de dar a vida do seu único filho, filho unigênito, por amor de nós. E Jesus então, ele estabelece essa relação de Deus como um pai para conosco. Quantos são gratos a Deus por isso, amém? Mas hoje, gente, eu quero tratar sobre o tema de o temor do Senhor. E afinal, pela perspectiva bíblica, como que se deve acontecer a nossa relação com Deus? A propósito, estamos falando como Jesus vem revelar o coração de um Deus como um pai de amor, como um Deus talvez que não tínhamos ideia, a maneira como Ele nos amava, como Ele se move a nós, entendendo Jesus. Porém, gente, afinal, a nossa relação com Deus deveria ser por amor ou temor? A razão, gente, eu quero trabalhar esse assunto conosco hoje, como membros da igreja, é porque eu acredito que no meio de toda essa geração, muitos dentro da igreja têm feito às vezes uma confusão a respeito do que realmente, ou quem realmente Deus é. Por um lado, temos a revelação de Deus como um pai amoroso, um pai perdoador, mas por outro lado, somos capazes de encontrar também um Deus todo-poderoso, um Deus que é justo, um Deus que precisamos responder e caminhar no temor do Senhor. E eu acredito, gente, que na busca por um equilíbrio,
às vezes nós oscilamos em extremos. Afinal, quem Deus é? Deus é amor ou Deus é justiceiro? Quem Deus é? E a questão, gente, é que parece que nós temos uma dificuldade de traçar uma linha no meio, ou talvez um equilíbrio, e talvez geração em geração oscila num extremo entre a verdade de quem Deus é na sua totalidade. Eu me lembro quando eu era criança, né, muitas vezes, né, eu não sei se o contexto qual eu cresci, meus pais pastores, né, lar cristão, mas eu via isso também presente na vida dos pais da igreja. Eles literalmente tocavam um terror nas crianças, irmão, e às vezes falavam assim: não faz isso, rapaz, que Deus castiga, se você fizer isso, Deus está com um raio na tua cabeça, tu cai morto. Gente, nós crescemos assim com um medo assim até de um Deus que vai punir, e a imagem que eu confesso, gente, que uma geração cresceu é com um Deus zangado, com um Deus bravo, e apenas esperando a primeira oportunidade de você pecar para te fulminar, cara. Pecou, vai ser fulminado. Eu me lembro assim, gente, um receio que nós tínhamos, né? Eu recordo a gente indo numa igreja no litoral. O pai sempre levávamos nós para a igreja no domingo, isso era sagrado. A propósito, membros da Revo Church, isso é algo sagrado para nós congregarmos, amém? Amém. Nós não deixamos de congregar por qualquer desculpinha, meu irmão, por qualquer motivinho, né? E eu me lembro que nós, quando estávamos no litoral, nós dizíamos: pai, deixa nós ficar na praia. O pai falou: coisa nenhuma, hoje é domingo, é dia de igreja. Pai, nós vamos na igreja o ano inteiro, nós só vamos na igreja, mais nada, aqui deixa nós ficar na praia, é curto as férias. Ele falou: coisa nenhuma, 4 horas eu quero ver todo mundo aqui em casa se arrumando, tomando banho, porque nós vamos para a igreja. Gente, eu lembro eu indo para uma igreja, o pai escolhia uma igreja alternativa, às vezes tinha amigos, às vezes ele escolhia uma igreja para nós apenas e cultuarmos ao Senhor. Quem sabe tem a ver com o nosso compromisso de cultuarmos a Jesus, amém? E quando eu fui entrar na igreja, né, eu estava vestindo um boné, e um porteiro, quando eu fui entrar, ele bateu no meu boné assim, ele falou assim: o que é, gurizinho? Você está querendo entrar de boné aqui na igreja? Você tenha temor do Senhor. Rapaz do céu, derrubou meu boné no chão. Eu já tenho uns 10 para 11 anos de idade. Eu catei meu bonézinho, olhei para o meu pai. O pai falou assim: isso mesmo, sem boné. Eu falei: pô, mas a vida inteira eu fui de boné na igreja. Aqui não. O pai falou: respeito ao porteiro. Gente, eu me lembro assim, que eu com meu bonézinho na mão, você vê, estou pregando de boné para você hoje, né? Eu estava com meu bonézinho na mão, de vez em quando eu olhava, parecia que ele estava me pinoqueando. Você já viu como assim, quando você olha para a pessoa e ele estava te olhando? Era assustador. Eu acho que ele ficou a reunião inteira pensando: se ele botar o boné, eu fulmino ele. E eu olhava assim para ele, assim, eu virava já, ele está me olhando. E, gente, era uma sensação de, às vezes, meu Deus, hoje entendemos, gente, né? E eu não creio a respeito de vivermos uma libertinagem, pelo contrário, pregamos sobre decência, pregamos sobre ocasiões, né? Como eu falei para você, eu estou pregando de boné, mas entendemos, gente, que Deus está muito mais preocupado com o nosso coração do que a nossa aparência. Quem consegue entender? Obviamente, guarde algo: o nosso exterior normalmente tende a revelar o nosso interior. Então, por exemplo, a maneira que nós nos vestimos, de alguma forma, revela também a maneira que está o nosso coração. Então, isso é uma realidade. Mas quem consegue entender que o fato é Deus falando para o profeta Samuel: não atentes tu, Samuel, para a aparência de Davi, porque eu não olho como o homem vê, eu vejo. Mas, gente, eu me lembro um tempo assim, onde tinha muitas liturgias. Literalmente a gente cresceu com uma ideia de anda no trilho, se tu fazer algo, Deus te fulmina, não é dessa maneira. E por conta disso, gente, uma geração, eu acho que teve até dificuldade de entender o amor e a paternidade de Deus. Um Deus amoroso, um Deus que nos ama, um Deus amigo. E isso, gente, eu acredito que foi andar num extremo. Mas em contrapartida, gente, eu quero falar sobre a geração qual nós estamos hoje vivendo. Uma geração, gente, que talvez ela tem tanto entendimento do amor de Deus, e alguns dizem, Deus é amor, então ele tolera tudo. Deus, ele é amor, e criaram a imagem, gente, literalmente, de um Deus que muitas vezes é quase como um Papai Noel, que está ali apenas para responder as nossas orações. Criaram a imagem de um Deus, gente, que simplesmente ele está ali, ele me aceita do jeito que eu sou, e não preciso então conformar a minha vida, e ele me compreende, e ele jamais me julga. Mas o fato, gente, que esse tipo de entendimento, ele está totalmente também errado.
E eu creio, gente, que Deus, Ele quer estabelecer a nossa vida num caráter, gente, hoje que eu falo é o temor do Senhor. E eu vou provar para você, gente, como o temor do Senhor é o fundamento, um dos fundamentos do nosso relacionamento com Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Existe um texto, gente, que tem sido usado de forma muito contundente e com pouca revelação, a propósito do que o apóstolo Paulo está dizendo. Uma outra hora, um cara desse me confrontou, eu estava falando a respeito de temor, da necessidade de reverência, de santificação, e ele falou: pastor Mateus, você nunca leu em Romanos 8, capítulo 14, que nós não recebemos o espírito de escravidão para viver com temor? A gente não precisa ter temor, a gente está com o Senhor por amor. E eu falei para ele: justo, num parecer, nós temos o entendimento que nós amamos a Jesus, não estamos com medo. A palavra que o apóstolo Paulo na verdade usa para temor em Romanos capítulo 8, verso 15, é uma palavra chamada phobos, que é um medo punitivo, é um medo que produz rejeição ou até condenação. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Antes nós andávamos em escravidão, e agora que nós somos salvos por Cristo Jesus, a palavra de Deus fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quantos foram transportados aqui para o reino de Jesus? Amém? Mas aí nesse momento ele fala: você não está debaixo para viver em temor. Esse tipo de temor é o quê? É o medo de condenação, porque obviamente se eu fui salvo, eu não preciso andar com esse medo. E ele fala: tu recebeste um espírito de adoção, você clama Abba Pai, significa papaizinho. Agora, o sentido disso não era em nenhum momento o apóstolo Paulo dizendo que nós não deveríamos ter temor do Senhor, mas que ele está dizendo: você agora se relaciona com Deus como um pai. Agora, qual seria a relação perfeita de nós nos relacionarmos com Deus? Gente, eu quero aprofundar isso profundo contigo. O homem que eu tenho mais temor na minha vida é o meu pai natural. Gente, eu tenho temor dele, vou ser sincero para você, até hoje. Ele já está mais idosinho, né? Mas eu confesso para você que se até hoje ele me olhar torto, eu me cago de medo. Mateus, ele tem força para te surrar fisicamente? É óbvio que não. Será que se você bater uma queda de braço com ele, você vai perder? É óbvio que não, já fazem muitos anos. Mas eu ainda carrego um temor. E a razão disso, gente, é que eu tinha um temor dele, porque eu sabia que ao mesmo tempo ele me amava, como ele me amava, mas ao mesmo tempo ele tinha o poder de me corrigir. Ele tinha o poder. E ele tinha um poder destruidor. Ele tinha um poder, gente, de esquentar o chicote. E muitas vezes ele fez isso. Por muitas vezes, gente, eu recordo, gente, o pai corrigindo a gente. Eu nem tenho espaço no HD de tantas vezes que o pai corrigiu a gente. Gente, nós apanhamos de tudo de qualquer jeito, de chinela, de cinta, mas principalmente de vara. Às vezes era uma varada, às vezes era duas, às vezes era três, já foi até 5 varadas, dependendo o nível do desentendimento, do comportamento errado. Mas eu tinha, gente, uma certeza que meu pai me amava. A propósito, a Bíblia fala que quem corrige, ama. Se vocês estão sem correção, o apóstolo Paulo fala: vocês filhos bastardos, vocês não têm um pai para corrigir, porque o pai que realmente ama seus filhos, acredite, em algum momento ele vai corrigir. E meu pai, gente, eu tinha um temor dele muito grande, porque eu sabia, ele me ama, mas ele não vai me privar da correção. E gente, por muito entendimento, às vezes nós fazemos uma confusão muito clara. Eu acredito que isso não é uma confusão infantil, mas isso é uma confusão até adulta na mentalidade de muitas pessoas, que a gente tem entendimento pelo fato de Deus nos corrigir, eles não nos amam. Eu me lembro por ocasiões, quando o pai ia me corrigir, eu falava para ele assim, eu criancinha, pequenininha, eu falava: você vai me bater? Ele: vou. E eu dizia para ele: então você não me ama? E o pai dizia: não, pelo contrário, eu te amo muito. Eu falei: então por que vai me bater? Porque temos um entendimento que se estamos sob correção, isso na verdade não é amor, mas o apóstolo Paulo está dizendo pelo contrário. O amor se manifesta muitas vezes na correção. E o pai dizia: vai doer mais em mim do que você, mas vira essa bunda aí, tira essa cueca e vamos deixar o couro esquentar. Gente, era uma varada, era duas, mas pelo menos com a cueca, pai. Às vezes deixava ficar com a cuequinha, que daí dava uma seladinha ali, né? Pegar direto na carne, rapaz do céu.
pesado, e às vezes não, foi demais, sem cueca e sem nada. Meu Deus, o pai vai matar. Não vai matar, não se preocupe, só vai chorar e vai esquentar o lombo. Eu tinha temor do meu pai, gente, e ele me corrigia. Talvez você perguntaria, qual é o prejuízo de não corrigir os filhos? Eu poderia falar muitos. Talvez escolher filhos desobedientes, talvez escolher filhos com orgulho demasiado sem reconhecer erros, talvez escolher filhos hedonistas que vivem apenas por prazer e não conseguem se autocontrariar. Mas eu diria para você, qual o maior prejuízo de nunca corrigir os filhos? Seria talvez escolher filhos sem o temor do Senhor. Por quê? Aqui está a minha chave, querido. Eu só tinha temor de Deus porque eu tinha temor do meu pai. A figura natural da paternidade reverencia, gente, Deus. Alguns de nós tivemos essa oportunidade de termos bons representantes nessa terra de Deus. Talvez seu pai foi alguém íntegro, alguém que te educou, alguém que você olhou e viu um modelo na vida dele, alguém que você foi capaz de dizer, uau, eu tenho temor. E, gente, eu tinha no meu coração um temor do que é certo e do que é errado, do que era pecado, do que não era. Justamente por quê? Porque eu sabia, o meu pai está me assistindo. E essa relação, gente, de temor, ela foi saudável para mim, porque eu entendia, eu preciso ter temor de Deus, porque senão eu tenho a representação de alguém nessa terra que irá me corrigir. Porém, gente, alguns de nós temos essa dificuldade de entender o temor, porque não tivemos talvez essa figura clara de correção. Mas eu quero mostrar para vocês, gente, hoje, que todos nós precisamos caminhar sim, debaixo de uma relação de amor, porque quão maravilhoso é o nosso Pai Celestial. A propósito, Jesus falando a respeito disso, fala, vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Seus filhos pedem pão e você não dá pedra, seus filhos pedem peixe e você não dá cobra. Mas ele está dizendo, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, quanto mais ele é bom. Então Jesus faz essa relação de um Pai maravilhoso, um Pai íntimo, um Pai cuidador. Mas ao mesmo tempo, gente, eu quero mostrar para você hoje que um dos fundamentos da nossa relação com Deus é o temor do Senhor. Você pode dizer bem alto comigo, o temor do Senhor. Da mesma maneira que nós construímos uma casa, talvez você possa construir uma casa e ela ser muito bonita, ter muitas pedras lindas lá, muitos acabamentos lá. Se vir uma tempestade, isso pode derrubar a sua casa e não servir para nada. E talvez você pode ter uma casa mais simples, uma casa bem simples, mas se ela foi fundamentada numa rocha, no meio de uma tempestade, ela não cai. Eu diria para você que fundamentar a sua casa, a sua vida no temor do Senhor, significa, gente, que quando a tempestade vem, você continua a sua vida firme com Jesus. A fundação é o temor do Senhor. Não tem a ver com o movimento que você anda, o quão legal é a sua vida cristã. O que mantém você na caminhada, gente, é o temor do Senhor. Eu quero dizer para você, o dia que tu perder o temor do Senhor, é pouco tempo para você sair dos caminhos dele. O dia que você perder a sensação que os olhos de Deus estão sobre a sua vida, e que você deve resposta e integridade ao Senhor, que Ele contempla, gente, não dura muito tempo para nós nos afastarmos do Senhor, porque o temor do Senhor, Provérbios fala, é o princípio da sabedoria. O que é o temor? O temor, gente, não é um medo, mas é uma reverência, é amar tanto a Deus, que no seu coração você diz, eu não quero entristecê-lo. Deixe-me perguntar para você, você se importa com como você faz o Espírito Santo se sentir? Eu sei, gente, que na minha vida já muitas vezes eu entristeci o Espírito Santo. Quem está na lista comigo aqui? Talvez muitas vezes que nós já entristecemos o Espírito Santo, alguém me perguntaria, Mateus, é possível viver a vida sem nunca ter entristecido o Espírito Santo? Eu diria para você, você nunca poderia pecar, mas nós sabemos que às vezes nós pecamos, mas a diferença é, quando você tem temor do Senhor, e você entristece o Espírito Santo, imediatamente isso no seu coração, isso pesa o seu espírito. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, quando você peca, é obrigatório o seu coração se pesar, porque no seu coração se diz, eu não quero entristecê-lo, e isso é temor, é viver com consistência, de um entendimento que a presença de Deus é mais importante do que tudo na nossa vida. Amém. Gente, ouça algo, talvez para muitos isso é catastrófico, mas você só saberá o quanto vale a presença de Deus se você perdê-la. Perdê-la a presença de Deus.
Mateus, eu nem sabia que poderia perder a presença de Deus. Pergunte para Saul. Pergunte para Saul. E você verá o quão terrível é isso. Agora, o fato é que onde nós queremos chegar tem a ver com o nosso temor do Senhor. E o temor do Senhor não é medo, mas é uma sensação de dizer: eu não quero machucar o coração de Deus. Deixa eu pregar para a nossa igreja aqui. Nós precisamos ser uma igreja sensível, que agrada ao Espírito Santo. E se queremos agradar ao Espírito Santo, o primeiro passo que precisamos ter essa minha atitude vai desagradar o Senhor? A maneira que eu estou conduzindo vai desagradar o Senhor? Então eu estou disposto a abrir mão de seja o que for, a fim de que eu não entristeça o Espírito Santo. Isso é temor. Eu me lembro quando éramos crianças e pai e mãe estavam ensinando justamente o temor do Senhor, o que é certo e errado. Antes de irmos para o colégio, a mãe se ajoelhava na minha frente e dizia: Mateus. Ela falava uma voz. Quem é da época do Cid Moreira aí? Só quem está ficando velho, Cid Moreira. Mr. M. Tinha uma voz diferente, né? A mãe falava com uma voz de Mr. M. Ela dizia: Mateus, sente o mistério no ar? Ela dizia assim: os olhos de Deus estão em todos os lugares. Gente, eu tremia, porque eu sabia o temor do Senhor. Eu sabia, não tem nada que na minha vida eu possa fazer que o Senhor não vai contemplar. Eu posso ocultar dos homens, eu posso ocultar dos meus pais, eu posso ocultar da minha esposa, eu posso ocultar do meu marido, mas o Senhor sabe todas as coisas. Querido, isso é temor de Deus. O temor de Deus aperfeiçoou o caráter. Alguém diga comigo: caráter. Aonde o nosso caráter é aperfeiçoado? Querido, eu diria para você, nossa caminhada com Deus é uma correspondência ao seu amor, mas aonde o nosso caráter é aperfeiçoado é no temor. Quando eu sei, ninguém me está me olhando. E alguns falam que a melhor definição de caráter é aquilo que a gente é quando a gente está no escuro, quando ninguém está vendo a gente. E é nesse momento que o temor funciona. É nesse momento onde você vai tocar em algo que é de outra pessoa e diz: não, isso aqui não poderia ser boa vantagem, mas não é meu. É nesse momento onde você tem talvez oportunidades para pecar contra o Senhor, mas você sabe: não, os olhos de Deus são sobre a minha vida. E isso é temor. Agora, aqui eis uma chave preciosa. O temor do Senhor é o que traz a intimidade com Deus. Eu quero fazer uma pergunta hoje aqui: quem aqui quer ser íntimo de Deus? Só existe um caminho para você: o temor do Senhor. Olha que eu quero ler para você, Salmos 25, verso 14. Olha que lindo: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Deus está dizendo: tem alguém que eu conto as minhas coisas, os meus segredos, as minhas coisas mais íntimas. Queria te falar com você: sempre que você vê uma pessoa debaixo de revelação da palavra, debaixo de revelação do Espírito Santo, saiba de uma coisa: essa pessoa caminha em temor do Senhor, porque Deus não revela nada para quem não o teme. O que eu quero pregar para ti é que às vezes uma vida rasa de revelação, uma vida rasa de entendimento da palavra, às vezes é consequência de falta do temor do Senhor, porque Deus revela aos que o honram. A intimidade com Deus nasce no coração de quem é reverente ao Senhor. O temor é a chave para conhecer profundamente, experimentar a presença de Deus de forma contínua. Eu sempre tive uma pergunta indagada, dentro de mim: por que alguns experimentam algo diferente de Deus tão rápido, e tem pessoas, gente, que parece que leva séculos e séculos e não tem um encontro real com Cristo? Nunca apareceu isso para você? Você já viu pessoas assim: nossa, esse aqui chegou agora na igreja, parece que já está voando com Jesus, parece que já mergulhou com Jesus, parece que, uau, como aconteceu rápido. Gente, eu tenho o entendimento claro porque isso acontece: por causa do temor do Senhor. Aqui está a chave. João capítulo 14, verso 21, deixa eu ler para você, palavras de Jesus. Jesus fala: quem tem os meus mandamentos e os obedece. Você pode falar: tem os mandamentos e os obedece. Olha para mim, são duas classificações aqui. Primeiro, você tem que ter os mandamentos. Eu desculpo, tem gente que nem tem o mandamento. Por que não tem? Porque não tem a palavra no coração. Tem a rede social nos olhos, mas não tem a palavra nos olhos. Isso é um problema. Jesus está dizendo: aquele que me ama é quem? Tem que ter os meus mandamentos. Então, querido, para nós como cristãos, nós precisamos ter entendimento, ter os mandamentos do Senhor. Agora, não basta ter, porque eu descubro que tem muita gente que tem, e o que nos falta nessa geração não é informação, porque informação a gente tem como nenhuma outra geração tem, mas o que nos falta, muitas vezes, é obediência. Jesus fala: tem os mandamentos e os obedece. Esse
é o que me ama. Ouça agora. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, diga mais comigo, e me revelarei a Ele. Querido, você quer que Jesus se revele a você? Duas coisas. Você precisa ter a palavra de Deus na tua vida, e você precisa obedecer. E na minha opinião, isso se chama o temor do Senhor. Eu ter a palavra e eu obedecer, isso se chama o temor. E Jesus está dizendo, e eu o amarei. Ah, Mateus, quer dizer então que Jesus só ama quem tem a palavra e quem obedece? Não, querido, Jesus ama todo mundo. Mas está falando de um tipo de Deus que obviamente ele responde à nossa intencionalidade de amá-lo. E eu acho isso incrível. Porque talvez se você é pai ou mãe, você ama seus filhos, ama ou não ama? Você deixará de amar eles se eles reprovarem um ano e fizerem tudo errado? Deixará de amar? Não tenho dúvida que você não deixará de amar. Talvez alguns um pouquinho, estou brincando, né? Mas a pergunta é, se ele reprovar e fazer tudo errado, ele te agradará? Sim? Óbvio que não. Então o amor de Deus não está condicionado naquilo que nós fazemos, mas nós entendemos um Deus, gente, que ele responde ao nosso estímulo de obediência, um Deus que vê nós nos esforçando em agradar ao Senhor, e ele está dizendo, então eu vou me amar, e vou me revelar a Ele. Ouça o X da questão aqui, pessoas que andam num contexto de obediência, em temor do Senhor, Deus se revela a elas, os segredos do coração de Deus. Eu quero pregar, gente, Deus ele está entusiasmado para compartilhar os segredos dele com muitas pessoas. Quantos aqui querem? Deus está entusiasmado para dar visões para essa última geração. Deus está entusiasmado, gente, para falar os seus segredos, o que irá acontecer, como vai se mover o reino dos céus, o reino nessa terra, quais são os próximos passos da igreja que Jesus está edificando. Para quem ele vai falar isso? Para aqueles que caminham em temor. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Mas aqui eu quero compartilhar contigo que o temor do Senhor na nossa vida produz santidade. Você pode dizer comigo que o temor do Senhor produz santidade. Toque alguém perto de você para animar essa pessoa e diga, o temor do Senhor vai produzir na nossa vida santificação. Olhe para mim de novo. A graça e o temor, irmãos, elas caminham juntos. Graça não é permissão para pecar, mas é força para obedecer. Muitos têm entendimento, né? A gente pergunta, como é que você está? Estou pela graça. Quem já ouviu esse negócio aí? Alguém já falou para você, estou pela graça? É uma expressão tipo assim, tô só no, meu Deus, tô morro abaixo, né? Mas o fato é, gente, que a graça, sim, ela é capaz de nos perdoar. Não tem nada que a graça de Deus não seja capaz de alcançar. A propósito, o apóstolo Paulo falando disso, ele fala, aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Obrigado pelo meu entusiasmo sozinho. Uau, Mateus, obrigado, você é muito entusiasmado contigo mesmo. Obrigado, Jesus, eu com você e você comigo mesmo às vezes. Isso fala, gente, de um nível de amor, de graça, onde Deus nos alcança em qualquer lugar. A gente fala para você, gente, a graça não apenas nos salva do pecado, mas a graça nos dá força para obedecer a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo falando a respeito disso, ele fala assim, a lei estava enferma nela mesma, porque ele dizia em tese o quê? Cara, o que era impossível você viver pela lei, através da graça agora você pode viver. Querido, no Antigo Testamento, você era na força do teu braço, eu não vou pecar, e você depois pecava. Porque quem já descobriu, gente, que é impossível você viver em santificação se for por você mesmo. A nossa boa vontade, querido, vai até o momento que a gente é tentado 1, 2, 3 vezes, depois vai embora. Mas pelo Espírito Santo que está em nós, o apóstolo Paulo fala, pelo Espírito de vida, que é maior do que a lei, nós temos poder, pela graça de Deus, de vencer o pecado. E o apóstolo Paulo, ele está falando, gente, a igreja dos Coríntios. A igreja dos Coríntios tinha um contexto, quero explicar para vocês isso agora, delicado. A cidade de Coríntios era uma cidade portuária, existia muitos navios chegando ali, existia muita prostituição na cidade, e os coríntios, quando estavam em templos de Atenas, eles acreditavam, gente, numa divisão entre o espírito e o corpo. Eles achavam, você pode fazer o que quiser com o seu corpo, que está tudo ok, o negócio é o teu espírito, use o seu corpo de qualquer maneira. E o apóstolo Paulo, aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6, ele vai começar a falar a respeito que o nosso corpo, a maneira que nós nos comportamos com o nosso corpo importa. Você pode dizer bem alto comigo que importa.
Agora vamos ler juntos aqui. Eu quero estudar com você isso hoje. Dê os seus olhos comigo agora. 1 Coríntios capítulo 6, verso número 9. Olha o que ele diz, retratando. Ele fala: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ele está falando de uma grande lista. Ele está dizendo: você que caminha em prática do seu corpo desta maneira, não se engane, não herdará o reino dos céus. Agora o verso número 11, ele fala assim: alguns de vocês eram assim. Quem aqui se enquadra nessa lista aqui antes de conhecer Jesus? Talvez não em todas. Você se enquadra os homossexuais antigamente? Não? Não? Está em dúvida? Estou brincando. É triste ser amigos, né? Nós perdemos a amizade, mas não perdemos a piada, né? Mas o fato é, gente, que alguns de nós tínhamos coisas. Talvez você diria: ah, Mateus, eu nunca fui um bêbado, eu nunca fui um adúltero. Ah, mas olha que a lista fala dos maldizentes. Você sabe o que é maldizentes? Que falam mal de outras pessoas, que fofocam coisas, que falam em verdades, é a mesma lista. Uau, todo mundo está descendo para o mesmo nível. Quem consegue entender, gente, que todos nós somos miseráveis diante do Senhor? Cara, se não é a graça de Deus nos salvar. Ele fala: alguns de vocês eram assim. Agora vamos estudar juntos. Mas vocês foram lavados e foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quem aqui foi lavado com o sangue de Jesus? Hoje nós vamos celebrar a ceia, irmãos. E o sangue de Cristo é esse símbolo do vinho que nos lava, que nos santifica, que existe remissão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Agora vamos continuar aqui. Agora ele vai construir no verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ele está falando a respeito do trato do corpo. Ele está dizendo: você quer fazer? Você tem autorização para fazer isso. Ou você acha que um anjo virá e amarrará as suas mãos antes de você pecar? Não vai. Você acha que antes de você olhar coisas que você não deveria, o anjo virá com uma espada de fogo e queimará os seus olhos? Ele fala: não, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as minhas coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Verso 13: os alimentos são para o estômago são para os alimentos, mas Deus misturará tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Você pode dizer bem alto comigo: o corpo não é para a imoralidade, mas é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você pode dizer bem alto comigo: o meu corpo é para o Senhor. Verso 15: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e me faria membros com uma prostituta? De modo nenhum, ele fala, verso 18: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Querido, o apóstolo Paulo está ensinando muito claro aqui, que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, e ele precisa usar de algo muito subjetivo. Ele fala: cara, se você é membro de Cristo, você uniria o seu corpo com uma prostituta? Ele fala: de modo nenhum. Como que se vai fazer isso, meu amigo? Você não tem entendimento que o Espírito Santo está dentro de você? Ele começa a dizer: fuja da imoralidade sexual. Esse fugir é uma palavra grega que significa ande longe, porque de algumas palavras está falando, se você até estar perto é perigoso, então fuja, porque ele fala: qualquer pecado que você comete é fora do corpo, ou seja, as consequências sempre estão fora. Se você mentir, as consequências ficaram fora. Se você roubar, as consequências ficaram fora. Se você até matar, as consequências ficaram fora. Mas ele está dizendo: quem peca na imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo. Em outras palavras, isso vai destruindo você por dentro, isso vai roubando a presença de Deus na sua vida, isso vai fazendo o seu emocional ficar em partes, isso vai pecar contra você mesmo, você vai se autodestruir. E eu vou falar algo para você, gente: a única maneira de nós caminharmos em santificação é no temor do Senhor. Nós precisamos voltar ao entendimento claro de temer ao Senhor, porque quem teme ao Senhor não busca ver, gente, até onde vai sem pecar. Querido, isso aqui é um erro que nós muitas vezes podemos cometer.
Jesus falou: quem está de pé, cuide para quem não caia. Não é quem está caído, gente, é que cai, é quem está de pé. Se a gente está de pé, eu sempre falo, a gente está a um passo da queda. Mas até aonde eu posso ir para agradar a Deus? Até onde nós devemos nos esforçar com o temor do Senhor em dizer: eu quero me santificar para o Senhor. O temor do Senhor produz isso em nós. O temor do Senhor nos leva a odiar o mal e amar um Deus que nos ama. Quem teme ao Senhor vai buscar essa vida de pureza e integridade, para que possa refletir o caráter de Cristo. Provérbios 8,13 fala: o temor do Senhor é odiar o mal. Querido, eu e você precisamos odiar o pecado na nossa vida, porque o pecado leva à morte. Se você realmente ama a Deus, você odiará o pecado, porque você sabe que o pecado ofende a Deus. Querido, temer ao Senhor é quando a gente começa a pensar: isso vai me levar a pecar contra o Senhor. Se eu agir dessa maneira, vai pecar contra o Senhor. Se eu for lá, eu vou pecar contra o Senhor. Se eu fizer isso, eu vou pecar contra o Senhor. Se eu continuar nesse caminho, eu vou pecar contra o Senhor. E o temor do Senhor, irmãos, é o que nos guarda de andarmos esse caminho, e esse temor vai nos santificando. Esse temor vai fazendo a nossa vida. Não dá para ir, não dá para fazer. Gente, eu vou falar para você, como nós, a igreja de Jesus, precisa voltar a esse lugar de temor. Nós estamos vivendo um tempo, gente, que as igrejas estão cheias de pessoas, mas vazias de temor. Vazias de temor. Querido, eu não tenho nenhum problema com o novo convertido, pelo contrário, a nossa igreja, gente, ela ama os novos convertidos de uma forma extraordinária. A gente serve café, janta, gente, daqui a pouco leva os caras até para Dubai não vamos levar, né? A gente investe nos novos. Querido, eu não tenho problema com que está chegando não ter temor do Senhor ainda, ele não foi formado na vida dele. Um cara, amigo nosso, nós convidávamos ele para vir na igreja, convidamos, ele veio. Quando ele veio no final, ele falou: Mateus, foi abençoado o culto hoje, foi para mim. Você viu que os novos sempre falam: foi para mim? Que nem você no início, você dizia: foi para mim hoje. Não é que foi para você, que o Espírito Santo sempre fala, se você abrir o coração é para você. Até hoje é para nós, se nós abrimos o coração. Quem consegue entender? O maior perigo é quando eu começo a dizer: não, é para o outro, e aí já não é mais para mim. Mas lembra, é sempre para mim. Eu sou o principal que precisa da misericórdia, da graça de Deus, ainda eu entendi isso. E ele falou: Mateus, foi para mim hoje, meu Deus, que presença, que coisa maravilhosa essa igreja de vocês. Ele falou: o que está fazendo agora? Vamos tomar uma geladinha? Eu falei: cara, eu já vi de tudo, mas o cara convidar o pastor para beber depois do culto, eu nunca tinha visto. Eu já vi de tudo, cara, né? Hashtag o cristão sem noção hoje, tem de tudo. Mas ele convidar, e cara, sabe o que eu fiz? Falei: cara, a Maria tomar uma coquinha gelada contigo, hoje não dá. Mas você acha que eu estou preocupado com... Não, cara, ele não tem a palavra, ele não tem entendimento. Agora a questão é, gente, e nós? Gente, tem gente com 10 anos de igreja, meu irmão, vacilando ainda em pequenos passos de guardar a palavra de Deus. Tem gente que nasceu em contexto cristão, e gente, eu bato mesmo, cara, em pessoa que nasceu na igreja, porque eu também nasci, e eu sei que não é fácil de falar para você, foi nos dado muito. Como que não podemos responder muito? Crescemos com o entendimento que é certo e que é errado, crescemos com o entendimento que não deveria fazer dessa maneira e deveria fazer assim. Por que estamos fazendo o contrário? É o capeta. Quando começa a pregar a Bíblia, o capeta tenta parar a voz. Nós temos uma geração gente aquém, que não chega capaz de entender o que é certo e errado. Agora, o temor do Senhor, gente, precisa nos santificar. E aqui, gente, nós vamos para a reta final da nossa mensagem, aonde se torna poderoso, porque a falta de temor é julgada pelo Senhor. Olhe para mim. Mateus, você acha que o pecado é julgado? Eu acho que não. Eu acho que a falta de temor, que significa você caminhar em pecado, é julgado. Quando nós entregamos a nossa vida a caminhar na prática do pecado, lembra, o problema de Jesus em Mateus capítulo 7, você lembra qual era?
Pessoas apresentariam perante o Senhor e diriam: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz isso. Jesus falou: legal, mas apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, gente? Iniquidade é diferente de pecado. Iniquidade é você saber a verdade, você saber o que é, e você continuar caminhando no pecado, não tomar posturas, não tomar posicionamentos. É por isso, querido, e falar uma coisa para você, que como hall de membros da nossa igreja, nós não aceitamos pessoas que estão ajuntadas no casamento. Mateus, elas são piores do que nós? Não, todos nós também somos farinhas do mesmo saco, precisamos da graça e misericórdia de Deus igual. Mas, querido, quando você não se posiciona em coisas que você sabe sobre a verdade, isso é iniquidade, isso leva para o inferno. Precisamos pregar a verdade a uma geração. Quando a falta de temor ocorre, gente, o que acontece é o julgamento. Em Jeremias capítulo 5, versos 22 e 23, Deus está dizendo: porventura não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus areia por limite do mar por decreto eterno, que não ultrapassará. Em outras palavras, Deus está dizendo: cara, olha o meu poder, eu mando a água não passar dali, ela não passa. Você não está entendendo quem eu sou? Mas olha o que Deus fala, desabafo: mas esse povo tem coração rebelde e costumaz, desviam-se e se foram. Gente, nós vamos ter temor em não brincar com o pecado na nossa vida. Você aguenta mais 5 minutinhos só, querubim de fogo? Eles são uma bênção. Está cada vez melhor, Mateus, parabéns. Pode ficar até aí. Ele já sumiu. Pode ficar até aí, Mateus, já. Pode ficar que nós já vamos começar. Temor, querido, não brincar com o pecado. Você lembra na vida de um juiz na Bíblia chamado Sansão? Querido, qual foi o erro de Sansão? Talvez você diria: Mateus, pecou com Dalila. Eu falei: não. O erro de Sansão foi perder o temor do Senhor. Sabe o que Sansão faz? Ele começa a brincar com o pecado. Dalila, quantos homens já descobriram que sempre Satanás traz as Dalila? Se você está do lado de um homem aí, fale: cuidado com as Dalila. Tem irmã, meu irmão, que você acha que a Rebeca é Dalila, velho. Que aquela Dalilinha, aquela Rebequinha é Dalilinha, meu irmão. E o final de quem se envolve com Dalila, meu irmão, é sempre a morte espiritual. Gente, eu ouvi, gente, jovem que amava Jesus, cara, se envolver com Dalila e hoje está fora dos caminhos do Senhor. O erro de Sansão, sabe qual foi? Perdeu o temor. O que Sansão faz? Dalila chega lá e fala: me conta a força do seu segredo. Se você me amarrar com 10 cordas, eu vou perder a minha força. Aí amarrava ele arrebentava as cordas de novo. Você mentiu para mim, Sansão, me conte a força do seu segredo. É porque se você pegar daquela vara específica e me amarrar, então eu vou perder as forças. Então ela amarrava quando estava dormindo, até que um dia, gente, Sansão conta a força do seu segredo. Por quê, gente? O diabo vai batendo até que ele consegue aquilo que ele quer de nós. Se a gente permite, querido, o inimigo e nos ceifando aos poucos. Sansão conta: a força está no meu cabelo. Enquanto ele dorme, Dalila corta o cabelo dele. Quando ele acorda, os filisteus estão na sua porta. E Sansão estava acostumado o quê, gente? Arrebentar aquelas cordas. Ele tinha um poder, não era dele. Quando o Espírito Santo vinha em Sansão, rapaz, ninguém aguentava. Esse cara, no momento, ele arranca os 2 portões da cidade e sai fazendo a barra aqui, supino. Esse cara, debaixo do poder. Mas a frase, uma das frases mais tristes da Bíblia, sabe qual que eu acho? Essa frase que fala sobre Sansão. Quando corta o cabelo de Sansão e os filisteus vêm para pegar ele, e ele vai tentar se desamarrar das cordas, ele não consegue, porque a Bíblia fala: e ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Querido, essa frase é muito terrível. O Espírito do Senhor se retirar da vida de alguém. Por que acontece com Sansão? Está brincando. Eu fiz uma vez, não deu nada. Gente, às vezes casos que a gente entende, meu amigo, camarada caiu em adultério, se ferrou, foi família para o buraco, foi ministério para o buraco, foi tudo para o buraco. O que aconteceu com você, meu filho? Eu fiz uma vez, não aconteceu nada. O camarada tinha uma crença que quando
pecasse a primeira vez, o anjo vinha com a espada desembainhada e queimava ele. Não aconteceu nada. Fiz 2, fiz 3, fui indo, não dei mais importância. Sabe o que é isso, gente? Perder o temor do Senhor. Sansão, querido, perdeu o temor do Senhor. Sabe o que acontece com ele? Os filisteus amarram ele, pegam uma espada quente no fogo e queimam os olhos dele. Sabe qual é o sentido espiritual disso, querido? Olha para mim agora. Toda pessoa que perde o temor do Senhor e ela começa a ver uma vida no pecado, ela perde a visão espiritual na vida dela. E é isso que tem acontecido, gente, com tantas pessoas. Não consegue mais ver espiritualmente, não consegue mais ter discernimento espiritualmente, não consegue nem entender que não está mais num caminho bom, que não está mais num caminho com o Senhor. Tem pessoas que o Espírito de Deus já se retirou da vida delas, elas não conseguem perceber. Sansão não tinha percebido. Sabe por quê, gente? Porque o pecado rouba a nossa visão. Temor no Senhor nos faz a gente nos guardarmos ao momento de caminharmos com Jesus. Quem está entendendo que eu estou pregando aqui diz amém? Querido, nós vamos sondar o nosso coração. Estamos caminhando com temor ou não estamos? Você conhece talvez a história de Atos capítulo 5, onde conta a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira são 2 pessoas voluntárias na igreja. Não tenha dúvida, eles eram voluntários. E eu vou falar para você, gente, eu acho que eles tinham um nível de generosidade e devoção que talvez, eu diria para você, diferenciado. A Bíblia fala que de forma livre, Ananias chega para o apóstolo Pedro e fala: eu vendi uma propriedade e eu quero doar todo o dinheiro para a igreja, eu quero doar para a causa do reino. Gente, eu vou falar para você, aonde está na Bíblia que quando você vender uma propriedade, você precisa doar todo o dinheiro para a casa de Deus, para o reino? Está na Bíblia esse princípio? Temos o princípio de dizimar. E a propósito, gente, eu quero apenas abrir um parênteses aqui, quero dar parabéns a todas as pessoas aqui dessa casa, gente, que são extremamente fiéis com Deus, no mínimo. Amém. Eu não costumo observar coisas financeiras sobre essa igreja, existe um departamento que cuida sobre isso, mas esse tempo eu me inclinei a olhar alguma coisa. Gente, eu descobri pessoas que dizimam centavos, pessoas que dizimam R$1 e alguma coisa. Eu sei, eu olhei, eu não confesso para você que não ficarei olhando sempre, não tenho tempo para fazer isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu consegui descobrir, são pessoas extremamente fiéis com Jesus. São pessoas que eu ganhei 3 pila, cara, eu dou 30 centavos para o Senhor. Se você está nessa categoria, gente, eu quero dar parabéns para você, não minha, do pastor, eu não tenho nenhum compromisso contigo nisso, seu compromisso é com Deus. Parabéns a ti. Mas sabe qual é o fato? Ananias, ele fala para Pedro: eu quero dar tudo. Pode, se quiser estar ansioso, né? Eu senti seus dedos na tecla. Pode, Mateus. Gente, vamos ser sinceros, precisava querer dar tudo. Ele podia ter vendido e ficado bem quieto, gente. O que muitos fariam. Vendi, ganhei um troco. Ele é um cara generoso. Ele chega com o dinheiro, ele dá aos apóstolos, que obviamente era a coordenação da igreja, e nesse momento o Espírito Santo fala com o apóstolo Pedro, fala: Pedro, ele está mentindo, ele vendeu por muito mais do que a quantia que ele falou. E Pedro vai checar, ele fala: por quanto tu vendeste a propriedade? É por isso? Ele: isso mesmo. A palavra de Pedro, sabe qual é, gente? Por que intentou Satanás o teu coração? Por que tu deixou entrar? Por que tu perdeu o temor? Tu não mentiste para mim, Pedro está falando, tu mentiu para Deus, cara. Você sabe a gravidade disso? Eu fico imaginando Ananias olhando, ele dizendo: você vai cair morto, cara. E ele cai morto. Querido, esse cara é sentenciado. Você sabe por quê? Não tinha temor em relação às suas motivações. Queria aparecer alguma coisa, cara, que não era. Chega a esposa dele, os dois estavam de conluio. Pergunta: por quanto você vendeste terreno? Foi por isso? Foi bem por isso, né? Nós somos cara, nós temos aparência de crente, nós somos generosos. Pedro fala: olha aí, acabou de chegar a moçada do ministério do enterro.
enterraram teu marido agora, vão levar você também. A mulher cai morta. Você sabe o que a Bíblia fala? Atos capítulo 5. E sobreveio grande temor sobre a igreja. Você pode dizer bem algo que me diga: grande temor sobre a igreja. A todos que ouviram essas coisas. Querido, o temor de Deus restaura a sua igreja. Querido, o que nos restaura é o temor do Senhor. Sabe, eu quero orar conosco hoje, para que esse temor de Deus, gente, entre no nosso coração novamente. Sabe que a gente tem esse sentimento, cara, de santificação. Aos que namoram, o sentimento de santificação e dizer: eu quero santificar no meu namoro. Aos que são casados, eu quero santificar os meus pensamentos, quero santificar o meu relacionamento com meu esposo, com a minha esposa. Querido, o temor do Senhor, ele precisa entrar no nosso coração, porque a perda do temor do Senhor, muitas vezes, gente, é a razão dos cultos que são secos e sem vida. Quando voltamos a honrar a Deus com temor, gente, nós vamos ver a glória do Senhor novamente em nossa casa. Nós vamos ver a glória do Senhor novamente na igreja. Mateus, mas a igreja está cada vez crescendo mais. Eu não falo só da nossa, eu falo do contexto do Brasil. Gente, você sabia que 1/3 do Brasil hoje é evangélico? Nós gostaríamos de dizer amém, isso por um lado é bom, não é? Mas você consegue ver a bagunça que é a nossa nação, cara? Você viu as notícias do Rio de Janeiro que aconteceu, não foi? Querido, estava cheio dos nomes lá dos que morreram, de Isaías, de Oséias, nome bíblico, meu irmão, filho de crente, provavelmente cresceu na igreja, e camarada está agora com um fuzil na mão. Você sabe o que é isso, meu irmão? Perdemos o temor do Senhor. Se nós, como igreja brasileira, nós nos levantássemos, irmãos, 1/3 é cristão, e cada um ganhasse 2 para Jesus, nós ganharíamos o Brasil inteiro. Mateus, por que é tão difícil avançarmos nisso? Querido, nós, como igreja do Senhor, estamos tão quebrados às vezes por dentro, que não conseguimos manifestar a luz do Senhor. Mas sabe por quê, gente? O temor do Senhor. Precisamos voltar a esse lugar de temer o Senhor. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. Querido, nós fazemos isso com o temor do Senhor. Por que não fazemos isso na reunião aberta de domingo? Gente, eu vou falar uma coisa para você: ou a igreja de Jesus no Brasil sofre uma reforma, ou daqui 10 anos nós não teremos mais igreja aqui no Brasil. Os Estados Unidos aconteceu isso, cara. Era um movimento de pessoas indo à igreja, Hoje os filhos dos pais não são mais crentes. Sabe por quê, gente? O temor do Senhor. Querido, eu quero profetizar não só sobre a nossa igreja, mas eu quero profetizar sobre a nossa igreja brasileira. Nós precisamos voltar a esse lugar de temor do Senhor, cara. Ontem à noite eu orava um pouquinho, cara, e Jesus falava comigo tanto isso, dizendo: Mateus, volte a esse lugar de temor do Senhor. Como igrejas, precisamos temer o nome do Senhor. Eu sei que nossa resposta, cara, é por amor, não é por obrigação. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas em algum momento quero falar para você, gente, que o alicerce do nosso relacionamento com Cristo, sim, vai ser o temor do Senhor. Ele tem os olhos como chama de fogo, ou seja, Ele vê todas as coisas, e os pés como de bronze, o Deus que tudo vê e tudo julga. Igreja, Deus está nos devolvendo o temor do Senhor, cara. Sabe, nessa noite, não é uma noite de juízo, essa é uma noite de graça, essa é uma noite que Deus quer nos levar novamente a esse lugar de santificação. O problema de Jesus, cara, nunca foi com os pecadores deliberados. Esse Ele já falou: eu vim para o Zaqueu, eu vim para aqueles que são doentes, eu vim para os que não são justos. O problema de Jesus, gente,
era sempre com os que já estavam dentro, e isso refere-se a nós de forma muito explícita. Jesus fala, cara, é como sepulcro caiado, por fora é lindo, por dentro está fedendo. Irmãos, o temor do Senhor devolve na nossa vida a santificação, devolve na nossa vida a presença, a glória de Deus. Sabe, eu quero terminar hoje aqui falando isso. Se talvez você sente que a glória de Deus se esvaidou da sua vida, que eu estou pisando. Talvez se você pense, Mateus, eu sinto que a presença de Deus diminuiu na minha vida. Eu estou até com dificuldade de buscá-lo, ou me derramar, ou aquela intensidade, aquele amor. Gente, hoje eu quero chamar você de volta ao temor do Senhor. Sabe que isso se espalha a nós como membros da nossa igreja, para o restante demais, de todos que fazem parte da igreja na multidão. Que a maneira como nós vivemos, a gente possa reverenciar esse temor do Senhor nas nossas vidas. Sabe, isso possa ser modelo, isso possa ser exemplo de reverência, de entender quem Deus é na nossa vida. Que em nome de Jesus nós sejamos pessoas, gente, que caminham com o temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu termino essa palavra com um texto de Provérbios que diz: e eles guardaram-se do mal pelo temor do Senhor. Irmãos, que nós possamos nos guardar do mal pelo temor do Senhor na nossa vida, o temor do Senhor. Quem recebe essa palavra? Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Espírito Santo, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo hoje.